Boa noite, irmãos. Os irmãos podem se colocar de pé para nós darmos início a mais um culto de adoração ao nosso Deus. Vamos estar entregando as nossas vidas nesta noite, né? Já estivemos aqui pela manhã, glorificando o nome do nosso Deus, consagrando as nossas vidas, e agora estamos aqui para dar continuidade ao culto desta noite, né? Deste dia, né? Que é um dia que cultuamos ao Senhor. Separamos para estarmos juntos na casa dele, cultuando ao Senhor. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, porque Tu tens estado conosco, Senhor Deus. Muito obrigado por todas as bênçãos, Senhor Deus, que o Senhor tem nos derramado. Obrigado porque estamos de volta aqui, reunidos em Teu nome, para mais um culto de louvor e adoração ao Teu santo nome. Abra os nossos corações, que nós possamos ter entendido o Teu chamado de estar aqui, para sermos transformados pela Tua palavra, Senhor Deus. Muito obrigada por tudo, que os louvores, a mensagem, tudo venha de encontro aos nossos corações nesta noite e saiamos daqui transformados, Pai. Em nome de Jesus, amém. O Salmo 27, número 8, diz assim: Meu coração ouviu Tua voz dizer: venha e entre na minha presença. E o meu coração respondeu: Senhor, eu irei, né? Eu tenho certeza que todos que estão aqui, nós que viemos aqui, sentimos o desejo, esse desejo de entender que precisamos estar aqui na presença do nosso Deus, né? Ouvimos o chamado de estarmos aqui reunidos, né? E falamos ao Senhor: eu irei. Por isso estamos aqui, né? Com um coração reverente, entre na presença de Deus. O Senhor nos chama agora para entrarmos na sua presença. Por isso eu te peço, abra o seu coração e deixe o Senhor fazer morada. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, versículos 28. Então nós estamos aqui, né, entregando as nossas vidas ao Senhor, né? Às vezes a gente se sente cansado, mas Cristo quer aliviar a nossa dor, né? Ele quer encher os nossos corações de esperança, dando uma nova perspectiva de vida. E que este momento seja uma oportunidade para entrar na presença dEle e render graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Vamos louvar ao Senhor? Que Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Vamos declarar nesse momento esse louvor. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero Te falar que Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. E Teu é o reino
poder. Amém, amém. Declarem: não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino E a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. declara, igreja, só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Realmente, não há outro como o nosso Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor. E esse louvor diz que para sempre seja adorado o nosso Deus. Para sempre seja exaltado o nosso Deus. Vamos cantar juntos? O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou o seu respirar, e em trevas se encontrou
grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre. Pra sempre exaltado é. Pra sempre adorado é. Pra sempre ele vive. Ressuscitou. Ressuscitou. Aplauda ao Senhor nessa noite. Para sempre, o Senhor seja adorado. Vamos continuar glorificando o nosso Deus. Tu és santo, tu és poderoso. Poderoso, tu és
Boa noite, irmãos. Irmãos, este momento é um momento muito importante na vida, na nossa vida, quando nós já estamos exaltando ao nosso Deus através dos louvores, através da oração. E mais uma vez nós vamos exaltar o nosso Deus através de um momento muito importante, quando nós temos a oportunidade, o privilégio de devolver ao Senhor aquilo que pertence ao nosso Deus. O Senhor é bondoso demais com cada um de nós. O Senhor é misericordioso conosco, mesmo nós não merecendo, porque nós somos miseráveis pecadores. E Deus é bondoso conosco, dando-nos sempre saúde, dando-nos um emprego, dando-nos a oportunidade de poder trabalhar. E neste momento nós temos o privilégio, a oportunidade de devolver ao Senhor aquilo que pertence ao Senhor. E interessante que a Bíblia ela vai sempre falando a respeito deste momento. Fala sobre louvor, sobre adoração, sobre a mensagem, sobre o evangelismo. E este momento também a Bíblia está sempre nos exortando sobre este momento. E um texto muito importante da Bíblia que nós vamos ler agora é apenas um versículo da palavra de Deus. Ele se encontra lá em 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. É um versículo conhecido de todos. Quase sempre está sendo lido aqui na igreja este versículo. Mas, mais uma vez, nós vamos ler esta passagem que é muito importante para cada um de nós. E ele nos diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Irmãos, isso é muito importante. Quando nós devolvemos ao Senhor com alegria no nosso coração, em recompensa ao que o Senhor tem feito por nós, é tão pouco, mas em recompensa aquilo que Deus tem feito por nós, a saúde que Ele nos dá, como já disse, o trabalho e tantas outras oportunidades de poder caminhar neste mundo tão complicado e difícil em que vivemos. Nós vamos orar neste momento e após a equipe de louvor está entoando mais louvor e nós vamos ter a oportunidade de devolver ao Senhor os dízimos e as ofertas. Senhor Deus, nosso Pai querido, Senhor, nós estamos gratos ao Senhor por este momento. Nós estamos gratos, ó Deus, pela vida dos teus servos que aqui estão na tua casa nesta noite. Quantos poderiam estar em outros lugares, ó Deus, mas propôs no seu coração em vir à tua casa para te adorar, para te servir, para ouvir mais uma porção da tua palavra. Senhor, nós estamos gratos por cada um que está aqui, pelas músicas já entoadas ao Senhor, quanto fala ao nosso coração, Senhor. Te pedimos, ó Pai, que abre o nosso coração, para que possamos, ó Deus, te louvar, te adorar com uma alegria como o Senhor merece. Senhor, que o Senhor possa estar abençoando cada um que vai depositar no gasofilaço aquilo que pertence ao Senhor, que seja, ó Deus, para a multiplicação da tua casa, para o trabalho, para aquilo que precisa ser feito. Senhor, muito obrigado por tudo. Eu te agradeço em o nome de Jesus. Amém. Você pode se colocar de pé mais uma vez para darmos continuidade ao culto, louvando ao Senhor enquanto os irmãos vão trazer os seus dízimos e ofertas. Como eu falei pela manhã, venham trazer seus dízimos, mas venham cantando, venham com alegria, porque é um momento, é um motivo de alegria, né? Nós termos essa oportunidade de estar devolvendo ao Senhor. Confessa-te, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada
Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós chamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Amém. Boa noite a todos. Quem é que conhece a irmã Joana? Todos conhecem a irmã Joana? Ou a esposa do pastor? A esposa do pastor está aí? Alguém viu a esposa do pastor? Você sabe dizer se a esposa do pastor já chegou? E o nome da esposa do nosso pastor é Joana. E hoje comemoramos o dia Derramar, da esposa do pastor. dizer que eu te amo, 31, me derramar, 30 e 31. dizer que preciso A formosura me derramar, e a beleza
dizer que sou grato, me derramar, Senhor Deus, será dizer que és formoso, yeah. Oh, oh, yeah. És formoso, yeah. Eis-me aqui, oh, oh, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor. estar ao lado do líder Escuta da igreja chamada IBCI. e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir. Foi o Senhor quem a convocou, juntamente com o seu esposo, pastor. Parabéns, pastor Davi, por ser um grande homem de Deus e por ter ao seu lado uma grande mulher de Deus. Deus os abençoe. Convidar a Joana e a irmã Gessina, que vai estar passando na mão da Joana um presentinho em nome da IBCI e vai estar orando pela vida da irmã Joana, a esposa do pastor. Nós estamos muito gratos ao nosso pastor e à esposa dele, porque com certeza ser esposa de pastor não é brincadeira não, mas Jesus, ele colocou ela no caminho dele, porque o Senhor que conhece todas as coisas, por isso que ela é psicóloga, que o pastor precisa. Vamos orar? Pai de amor, nesse momento, Senhor, na tua presença, Senhor, é um privilégio, Pai, de estar na tua casa muito grande, Senhor, e para te agradecer, Senhor, pela esposa do nosso pastor, que ela é bênção nas nossas vidas, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Que o Senhor possa estar visitando o lar deles, ó Pai, neste momento, a filha, abençoando cada dia, Pai. Senhor, nós somos gratos, Senhor, por essa família. Nós somos gratos, Senhor, pela vida da Joana, que sempre quando nós precisamos, nós podemos contar com ela nos conselha, ela nos alegra, Senhor, no momento triste. E nós estamos muito agradecidos, Senhor. Muito obrigada. Senhor, que o Senhor possa estar dando saúde à tua serva a cada dia, abençoando, que ela possa ser sempre essa pessoa que ela é, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Eu que agradeço o carinho da igreja. Nós sempre falamos isso porque é uma verdade. Essa igreja é uma igreja muito amorosa, que cuida muito bem da gente, cuida muito bem da família pastoral. E ser esposa de pastor é difícil, mas é uma honra, né? E eu procuro honrar o Senhor, sendo primeiro uma boa esposa do homem Davi, né? E buscando também ser uma boa esposa de pastor, do pastor Davi, e servindo a igreja com vocês e tentando ajudar naquilo que é possível ajudar e servir ao Senhor da melhor maneira possível, que é o papel de todos nós, né? E de todas nós mulheres, sermos boas esposas, buscarmos isso, sabedoria no Senhor, para sermos boas esposas, independente da função do nosso marido, né? E que o Senhor abençoe a cada um. E mais uma vez, obrigada pelo carinho de todos. Gente, me dá licença, mas merece um beijinho, né? Eita, glória! Meus amados, uma vez eu ouvi, antes das crianças subirem, uma vez eu ouvi de um amigo que trabalhou comigo, que era pastor de uma outra denominação, falou assim, Davi, eu tenho uma séria dificuldade no meu ministério, porque a minha esposa não caminha comigo, e eu não estou suportando mais, porque não dá para caminhar sem a esposa ao lado. E, infelizmente, ele realmente deixou o ministério, porque a esposa não acompanhava ele, e ficou difícil para ele seguir o ministério sem a presença da esposa ao lado.
E ele sempre que eu falava da Joana, da cooperação dela no ministério, ele sempre falava assim, puxa, ao mesmo tempo que sinto alegria por você, eu sinto dor por causa da minha situação. E ele deixou o ministério mesmo, porque viu que não conseguia caminhar sem a esposa ao lado. Então eu me considero um privilegiado porque Deus me deu a Joana, a minha Joana. E eu louvo a Deus pela vida dela, porque é uma esposa maravilhosa e também mulher de pastor. Porque mulher de pastor também vive de alegrias no ministério pastoral junto, mas também sofre algumas dores juntos. E é ela que está comigo nesses momentos. Então, eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Eu só peço a vocês que, por favor, esse jargão é mentiroso. Quando se pensa em bagunça, é a casa da mãe Joana. Que papo é esse, meus irmãos? Ela cuida bem da casa. Tudo bem que nem sempre está arrumada, mas ela trabalha, né? Também tem o trabalho dela, nem sempre dá para cuidar e nem sempre dá para pagar alguém para ajudar. Mas a casa é bem cuidada assim. Para com esse negócio de casa bagunçada, casa da mãe Joana. Isso não é verdade, não. Obrigado, igreja, pelo carinho com a minha família. Inclusive, para quem viu aquele podcast que a gente gravou que foi ao ar semana passada, e quem não viu ainda pode ver lá, eu fiz questão de frisar isso, né, da importância da família, do cuidado de Deus conosco e da importância de vocês na nossa vida. Que vocês também cuidam da gente, oram por nós e fazem esses chamegos assim, essas atitudes de carinho que trazem uma alegria enorme ao nosso coração. Obrigado, querido IBCI. Agora sim, criançada, vamos lá. Criançada até 11 anos. Se você tem 12, você fique. Até 11 anos, e 12 anos já começa a aprender aqui a cultuar com os adultos. Até 11 sobe, por favor. E os professores, somente os professores que estão na escala que a tia Fabi escalou no Ministério Infantil, ok? Meus amados, como eu tenho falado, tenho procurado trazer esse ano em cada mês um livro da Bíblia, trazendo aplicação prática para a vida da igreja. E esse mês, hoje, iniciando algumas mensagens até o final desse mês, se eu não me engano, acho que são 5 domingos no mês de março, eu acho que sim. Nós vamos refletir no livro de Jó. E a história de Jó, eu acredito que a maioria conheça, a história de Jó é uma história muito interessante. É uma história que mexe muito com as nossas emoções. E eu quero te convidar a você caminhar comigo, estudando o livro de Jó e trazendo aplicações para a sua vida, principalmente nos momentos mais complexos da vida, principalmente nos momentos de aflição da alma. Então, quero te convidar a você refletir comigo na palavra de Deus, no livro de Jó. Eu vou trazer alguns textos do livro, do primeiro capítulo e do segundo capítulo, e a gente vai, durante o percurso aí, a gente vai trazendo os textos e a gente vai lendo e pensando neles. Vamos orar mais uma vez? Por gentileza. É um tempo da palavra agora. É um tempo da palavra, é um tempo de reflexão na palavra, é um tempo que Deus fala, porque a palavra é dele, e o Espírito Santo toca no nosso coração, para que haja aplicação espiritual na nossa vida e transformação na nossa vida espiritual. Deus, se conosco nesse momento, fale ao nosso coração, porque a palavra é tua. E sabemos, ó Deus, que temos tantos outros motivos para, nesse momento, não pensar na sua palavra. Mas entendemos que esse momento é o momento necessário para a nossa vida cristã, para a nossa vida pessoal, para o nosso crescimento, amadurecimento espiritual, porque precisamos ouvir a sua voz. Então fala ao nosso coração, ó Deus, nos ajude a nos concentrarmos naquilo que o Senhor quer que a gente ouça, aquilo que nós precisamos ouvir, que é a tua palavra, para que alcance o nosso coração e possa gerar frutos, ó Deus, para o louvor da sua glória. Fale conosco nesse momento, oramos assim em nome de Jesus, amém e amém. Meus amados, o livro de Jó, ele é uma história profunda, que trata de um dos temas mais profundos da humanidade, que se chama sofrimento. Esse é um dos temas mais difíceis e mais profundos na nossa vida, na vida do ser humano, que se chama sofrimento. O problema do sofrimento. E eu vou mais além.
baseado no próprio personagem que nós estamos refletindo, Jó. O problema do sofrimento na vida de pessoas boas, ou seja, na vida de pessoas piedosas. Quando coisas ruins acontecem na vida de pessoas que têm um coração piedoso. E isso foge à nossa regra, ao nosso racional do que é certo, do que é errado, o que deve acontecer, o que não deve acontecer, com quem deve acontecer, com quem não deve acontecer. Porque Jó, e o texto fala sobre isso, nós vamos estar caminhando em cima disso. Jó era um homem que, olhando assim de fora, nós certamente diríamos, jamais isso poderia acontecer com esse homem. Jamais poderia acontecer tais tragédias com esse homem, e homem de Deus. Jamais poderia acontecer. Mas aconteceu, e se aconteceu, houve a permissão de Deus. Deus que sabe de todas as coisas, Deus que é soberano, houve a permissão dele. Ou seja, coisas ruins aconteceram na vida desse homem de Deus. As piores coisas que poderiam acontecer na vida de um homem, aconteceu com Jó, com exceção da morte, porque Deus não deixou ele morrer. Deus não deixou o diabo tirar a vida dele. Mas deixou o diabo, eu disse Deus deixou, Deus autorizou o diabo tirar tudo dele, praticamente tudo. Mas não tirou a vida dele. E eu quero convidar você, examinando a experiência desse homem de Deus, convidar você para um crescimento, para um aprendizado em meio aos sofrimentos que você vive, que você vai viver. Quero te convidar a isso, porque na vida de Jó, que a gente examina a vida dele, é um verdadeiro poço de agonia, de sofrimento, a gente vê em Jó algo tremendo ser revelado na sua vida, em meio a tudo que ele estava passando, em que ele externa, ele coloca para fora a fé que ele tinha no Senhor, a paciência e a perseverança de um homem de Deus em meio aos seus piores dias. E eu quero trazer, lendo o texto agora, eu quero te convidar a pensar nisso e trazer para aplicação na sua vida junto comigo nos nossos piores dias. Capítulo 1, vamos ler do verso 1 ao verso 5, porque do verso 1 ao verso 5 fala da grandeza de Jó. Olha só o que o texto fala, como inicia esse livro. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentos. Também tinha muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Perceba a vida desse homem. Você olha assim, pô, não tem nada de errado. Parece tudo perfeito. Está tudo no seu devido lugar. É nota 10 em todas as áreas da vida. Parece até que está no céu. Eu só acredito que não são perfeitos porque a Bíblia diz que todo homem que pisou nessa terra, a não ser Jesus Cristo, todos são pecadores. Porque olhando assim parece perfeito. E a Bíblia diz que Jó era um homem íntegro. Deus declara isso. Um homem íntegro. Em meio a uma geração perversa, ele era íntegro. Perceba, ele tinha caráter moral. Ele era piedoso. Ele tinha boa reputação.
Ele era um homem temente a Deus. Ele se desviava do mal. Ele tinha uma família unida. Ele tinha um casamento sólido. Ele tinha filhos que viviam muito bem, a ponto de estarem sempre se reunindo na casa de cada irmão, se reunindo e ali fazendo um banquete, se alegrando, sorrindo. Jó era rico, tinha uma boa condição financeira. Jó era um excelente pai, ele investia na vida dos seus filhos, ele orava, ele abençoava os seus filhos, ou seja, ele exercia o seu papel de sacerdote do lar. Esse homem é um excelente exemplo de caráter, de homem de Deus, de homem íntegro, de um profissional excelente, de um marido, de um pai, de um chefe de família, de um homem de negócios, tudo. Tudo. E até esse verso 5 nós vemos isso, no que a Bíblia relata para a gente. Mas aí vem o verso 6, nós não vamos ler ele aqui. Do verso 6 ao verso 12, a cena muda radicalmente. A cena muda radicalmente. Perceba que até o verso 5, a cena está nesse mundo, no mundo terreno. O cenário é esse. Até o verso 5, está no cenário terreno. Mas do verso 6 até o verso 12, a Bíblia nos leva para o cenário espiritual, para o cenário celestial. Ali, Deus, reunindo seus filhos ali, Deus ali na sua conversa com Satanás, Deus ali, em meio àquele momento ali de conversa com o inimigo, simplesmente a decisão que é tomada nesse cenário celestial afeta todo o cenário terreno na vida de um homem, Jó. Tudo que foi decidido aqui, sem Jó saber de nada, mudou toda a vida de Jó. Todo o cenário terreno na vida de um homem. Jó passou a ser o alvo dos piores ataques do inferno, dos mais severos ataques de Satanás. Acontece um terremoto na vida de Jó. Volto a repetir, com a permissão de Deus. E as piores coisas acontecem na vida desse homem, porque uma decisão tomada no andar de cima, no cenário celestial, afeta o cenário terreno na vida de um único homem, e tudo que está ao seu redor, e todos que estão no seu entorno, ao seu redor, são afetados direto ou indiretamente, porque na região celestial foi tomada uma decisão que esse homem seria seriamente afligido, com as piores aflições que um homem poderia sofrer. Esse é o quadro. Esse é o cenário que a Bíblia desenha na nossa mente agora, que desenha na sua mente. E esse é o cenário a qual desenvolve-se o livro de Jó, nesse cenário terreno, diante dessa decisão que foi tomada nas regiões celestiais. E dessa forma eu te convido a aprender algumas coisas para os nossos momentos de adversidade, que, se acontecem, também tem a permissão de Deus. Porque o diabo, quando vem coisas ruins, vindas do inferno em nossa direção, também tem a permissão de Deus, até onde Deus entende e decide que o diabo vai atuar, como foi o caso de Jó. Lembre-se sempre que é Deus quem dá a palavra final. E o diabo só atua, só tem permissão até onde Deus entender que ele deva ir. Se assim Deus quiser. Isso só vai sempre até ali, onde Deus coloca os limites de qualquer ataque vindo do inferno contra a vida de um servo de Deus. E todo servo de Deus, em algum momento, vai ser atacado diretamente do inferno. Não vou romantizar para você o Evangelho. Porque todo mundo que teme a Deus, que procura manter a sua integridade, vai sofrer algum tipo de ataque do inferno. É bíblico. Mas
o que nos conforta é que o Senhor não permite nada além do que possamos suportar, e isso não é diferente para Jó, na vida dele. Deus não permite nada do que além do que nós possamos suportar, e o próprio Deus nos capacita a suportar qualquer tipo de ataque do inferno. Qualquer coisa que possa acontecer contra nós. E, diante da situação dele, eu quero te convidar a aprender algumas coisas em meio às aflições que nós sofremos, aos nossos momentos de adversidade, para que a gente aprenda quando chegar a hora e aplique isso na nossa vida, entendendo que o Senhor, como foi com Jó, também será conosco nesses momentos de adversidade. Primeiro, a melhor forma de reagir às adversidades é expressando adoração a Deus. Perceba a atitude de Jó. Versos 20, 21 e 22. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Foi uma sequência de tragédia, uma atrás da outra. Jó foi perdendo tudo, toda a sua criação, o seu gado, os seus bens, foi perdendo tudo até perder aquilo que é mais valioso que um pai tem, que uma mãe tem, que são os filhos. E perdeu 10 filhos. Aquilo que nós temos de mais precioso na nossa família, na nossa vida, que é a nossa família, ele perdeu 10 filhos. Imagine um pai com 10 covas, com 10 caixões à frente. Meu filho mais velho, meu filho do meio, meu segundo, meu terceiro, minha filha, minha outra filha, 10º, na frente dele assim. Não dá para imaginar não, né? E foi perdendo tudo, perdeu tudo. Enfim, chegou a esse ponto. E aqui a gente está vendo, a gente está percebendo e vendo no texto esses ataques severos de Satanás contra a sua vida. E foram 2 ataques. Esse é o primeiro, daqui a pouco a gente vai pensar um pouco no segundo também. E nesse primeiro ataque, Jó foi perdendo tudo isso. Animais, empregados, filhos. Ficaram somente ele, a mulher e os 4 empregados, que quando um estava notícia, o outro estava chegando. Enquanto um trazia o relato da tragédia, o outro estava chegando para relatar outra tragédia. Sobrou mais nada. Mas em meio ao caos, Jó toma uma das atitudes das mais profundas na história da humanidade. Jó se prostra, se joga no chão, dobra os seus joelhos, bota a cara no pó e faz o quê? Adora a Deus. Adora a Deus. No seu pior momento, o que ele faz? Ele adora. Se prostra diante do Senhor. Satanás detestou esta reação de Jó. Pois Jó continuou adorando a Deus, adorando aquele que permitiu essas catástrofes na vida dele. E foi isso que Satanás falou para Deus já. Ele tem o seu deu tudo para ele, por isso que ele te adora. Tira tudo dele, que ele vai te adorar não. E agora Satanás está vendo que tirou. Deus permitiu Satanás tirar tudo dele. E ele continuou adorando. E ele se prostrou naquele pior momento da sua vida e adorou a Deus. Jó mostrou que ele não tinha uma chamada fé de contrato. Fé de contrato, eu diria que é aquela fé que a pessoa só adora a Deus enquanto Deus estivesse abençoando ele. Se Deus tirar a bênção, a pessoa para de adorar. Isso é fé de contrato. Jó deixou bem claro que a fé dele era autêntica, não era condicional. Só vou adorar a Deus
se ele me der uma família abençoada, uma boa casa, um carro legal, isso, aquilo, um bom emprego, um bom salário, se Deus tirar isso de mim, eu não quero nem saber de Deus. Não, não foi isso que Jó fez. Esse não era o pensamento dele. Não era o pensamento dele. Só lembrando que Jó era rico. Era o homem mais bem sucedido do Oriente. Família super abençoada, nós lemos ali. E Deus permitiu que o diabo tirasse tudo isso dele. E ali, Jó, ele adora a Deus. Jó não tinha uma fé de contrato, Jó não tinha uma fé condicional ao que Deus dava para ele, ao que ele possuía. A fé de Jó era uma fé autêntica. Uma fé verdadeira que, independente das circunstâncias, das piores circunstâncias que poderia acontecer com uma pessoa, Jó continuou adorando. Jó continuou adorando a Deus. Deus parou de abençoar Jó. Jó continuou adorando a Deus. Deus deixou o diabo tirar tudo. Jó continuou adorando a Deus. Jó demonstrou um caráter intacto. Um caráter de um homem de Deus. Ele não negou ao Senhor no seu pior momento da vida. Jó reagiu a todas as adversidades da sua vida como adorando. Com adoração. Não foi com murmuração. Jó, no momento que ele recebeu as piores notícias, ele adorou. O Senhor está nos ensinando nessa noite que, mediante ou diante dos nossos piores momentos, das piores adversidades, o servo, a serva de Deus deve adorar a Deus. Adorar ao Senhor, se prostrar, se dobrar diante de Deus, derramar lágrimas diante de Deus e falar para o Senhor e dizer que o Senhor, como Jó disse, bendito seja o nome do Senhor, seu Deus, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. E somos chamados nesta noite, somos ensinados por Deus para que nesses nossos piores momentos, nós venhamos a dizer para todo mundo e para Satanás ouvir: bendito seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Bendito seja o nome do Senhor. Nos seus piores momentos, bendito seja o nome do Senhor. Perceba que o texto não fala de amargura no coração de Jó. O texto não fala de reclamação, de murmuração, fala simplesmente de adoração. Está vivendo dias difíceis? Adore a Deus. Está preocupado com essa semana, o que vai acontecer essa semana? Adore a Deus. Tem uma coisa te assolando, não deixando você sem dormir? Adore a Deus. Pastor, é fácil pregar aí de cima. Mas passa pelo que eu estou passando. Mas não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia. Adore a Deus. Simplesmente adore a Deus. Está preocupado? Adore a Deus. Porque esta é a melhor forma de andar em meio às dificuldades. A melhor forma de andar em meio às adversidades, estamos aprendendo na palavra de Deus, com a palavra de Deus, na experiência de Jó, se chama adoração. Adoração. Eu e você estamos sendo ensinados pela palavra de Deus a adorarmos ao Senhor nos nossos piores dias. Talvez você diga, e eu também, eu não suportaria o que Jó suportou. Eu não quero passar por isso, eu também não, ninguém quer. Mas não somos nós que decidimos isso, é Deus quem decide, é no andar de cima a decisão quando é tomada. A decisão a ser tomada é no andar de cima, são nas regiões celestiais. Cabe a nós fazer o quê? Quando chegam os nossos piores dias, adorar a Deus. Então, meus amados, somos ensinados nessa noite a adorar a Deus, com aquela preocupação que você tem para o dia de amanhã, para esta semana, de alguma dificuldade que parece para você a pior dificuldade que possa ser, a pior adversidade que está passando. O que Deus tem falado para você nessa noite? Adore, adore, adore. É adorar mesmo,
adorar ao Senhor. E o Senhor está nos ensinando nisso, através da experiência de Jó. Adorar a Deus em meio às nossas adversidades. Adorar a Deus nos nossos piores dias. Amém, igreja? Amém. Segundo, na hora da adversidade, aprenda o verdadeiro sentido da mordomia. Verso 21. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Olhe a consciência de Jó. Mesmo em meio ao seu pior sofrimento, ele não perdeu a consciência. Eu não sou dono de nada nessa terra. Eu não sou dono de nada na minha vida. Deus me deu tudo que eu precisava. Eu fui um homem que tive tudo que eu precisava e até o que não precisava Deus me deu. Mas eu tenho a plena consciência que eu não possuo nada, não sou dono de nada. Tudo pertence a Deus. Jó sabia que tudo que ele possuía, tudo que ele teve, tudo que ele tinha, era dado por Deus. Era a dádiva do Criador. Era a dádiva do Deus doador. Era Deus que tinha dado para ele. Jó tinha plena consciência que ele chegou neste mundo sem nada e iria sair desse mundo sem nada. Isso é um perfeito entendimento do que se chama mordomia, a verdadeira mordomia. Porque ele sabia que não levaria nada dessa terra, porque caixão não tem gaveta, não adianta botar, pode botar o que você quiser lá, vai ficar aqui, vai apodrecer embaixo da terra. Jó sabia que foi um empréstimo do Senhor, que o Senhor deu para ele cuidar, administrar, ser um bom mordomo. Tudo que ele tinha plena consciência que nada pertencia a ele. Foi um empréstimo do Senhor enquanto ele vivia. Era de Deus, era do Senhor. Não levamos nada dessa vida. Por isso que a Bíblia fala o tempo todo para desapegarmos das coisas materiais, das coisas terrenas. Vão ficar por aqui. Você e eu, nós não levamos nada dessa vida. Na verdade, nós não possuímos nada. Nada. Nem os nossos filhos são nossos. São do Senhor. E Deus nos deu responsabilidade de educá-los, criá-los na presença dEle, dar o alimento, criá-los com todas as condições possíveis para oferecer o melhor para os nossos filhos. Mas entenda que mesmo os nossos filhos são do Senhor. Nós não possuímos nada. Cabe a nós cuidar, educar, amar, disciplinar os nossos filhos, cuidar da nossa família, cuidar do nosso ministério, cuidar de tudo que Deus tem nos dado. Mas nada é nosso, tudo é de Deus. Ele que é o Criador, Ele que é o Senhor, Ele que é o dono, com D maiúsculo, de todas as coisas. E mais, Jó nos ensina que a hora que Deus quiser pegar tudo de volta, inclusive os nossos filhos, como foi com ele, Deus pega. Deus leva. Ele tem o direito de pegar. Por que tem o direito de pegar? Porque Ele é o dono. Porque Ele é o dono, porque tudo é dEle. Tudo é para Ele. Tudo é para a glória dEle. Ele é o dono. Por mais que isso gere alguns parafusos começam a afrouxar na nossa cabeça, a gente fica meio louco com isso. Mas, biblicamente, devemos entender que tudo é dEle. Então, é Ele que decide a hora de qualquer coisa ou de qualquer pessoa entrar ou sair da nossa vida, por mais que seja a pessoa que nós mais amamos nessa terra. Por mais que seja o bem mais precioso que nós temos, que trabalhamos tanto tempo, viramos noite para conseguir um dinheiro para comprar aquilo, uma hora para outra pode ir embora e acabou.
E acabou. Jó nos ensina isso. Tudo pertence a Ele, tudo é dele, e é Ele quem decide, Ele é o dono. Eu e você não somos donos de nada, somos administradores, somos mordomos, e devemos fazer o melhor e cuidar de tudo que Deus tem nos dado da melhor maneira possível, com excelência, para a glória dEle. Mas não é nosso, não é seu. 1 Timóteo 6, versos 6 e 7, perdão, 7 e 8. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Tem um alimento? Tem lá o pão sobre a sua mesa? Você está nu? Não, está com roupa. Tem que se vestir? Esteja contente, glorifique a Deus. Você tem a sua roupa para vestir, tem o seu sapato no seu pé, você tem o seu alimento lá na sua mesa, ainda que não seja uma carne cara, ainda que não seja aquele prato que você gostaria, tipo aquele de churrascaria, aquele alimento simples, que não tem condição de comprar um melhor, graças a Deus por isso, alegre-se, contente-se, fique feliz com isso. Porque isso é o suficiente para você viver. Glorifique a Deus por isso. Não tem nada de errado você ter as coisas. Jó tinha, e não era pecado, ele era um homem íntegro. Jó tinha, não tem nada de errado. Errado é quando as coisas têm a gente, quando as coisas têm você, quando o dinheiro nos domina, quando os bens materiais falam mais alto na nossa vida, e nós ficamos cegos para ter, e nunca ser quem Deus quer que a gente seja. Jó era quem Deus queria que ele fosse. E depois ele passou a ter. O mais importante para Jó era ser e não ter. O ter era secundário. As coisas nunca possuíram Jó. E Jó era rico. Jó, ele nunca se considerou um proprietário de nada. Por isso Jó não teve problema em devolver a sua propriedade para Deus. Por isso Jó adorou. Por isso que Jó adorou a Deus. Talvez alguma outra pessoa, talvez eu, talvez você. Por que, Senhor? O Senhor não tem o direito de fazer isso. O Senhor tirou tudo de mim, o Senhor está sendo injusto. Talvez alguém amaldiçoasse Deus. Deus é cruel, Deus não é justo, Deus isso, aquilo. Mas é na hora da pior aflição que a gente conhece o caráter do homem e da mulher de Deus. Na hora da pior aflição, a gente sabe realmente quem ama a Deus, quem teme a Deus, quando se tira tudo dele e ele adora a Deus. E ela adora a Deus. Quando se tira as coisas principais da sua vida e simplesmente adora a Deus. Aí se conhece um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus. Tirou tudo, mas eu vou adorar a Deus. Isso é ser um homem de Deus. Isso é ser uma mulher de Deus. Independente das circunstâncias, independente do que foi tirado da sua vida, eu creio no Deus vivo e todo-poderoso. Eu vou adorar a Deus, porque a minha vida está na palma das mãos dele. Ele sabe de tudo que está acontecendo comigo. Nada que acontece na minha vida acontece por acaso, acontece sem ele saber. Ele sabe de tudo, ele tem seus propósitos que muitas vezes não entendo. Os planos dele são maiores, mas ele é Deus. E eu creio na fidelidade dele, porque ele está cuidando de mim. Esse é o meu Deus. E aí a gente conhece realmente quem é e quem não é um verdadeiro adorador. Quem realmente teme a Deus é servo de Deus e quem não é. Porque o verdadeiro servo de Deus vai até chorar pelas perdas. E deve chorar, vou falar isso mais para frente. Pode chorar, não tem problema nenhum. Mas vai adorar a Deus, ainda que seja em lágrimas. Vai adorar a Deus. Meus amados, assim são os nossos bens, nossa família, aquilo ou aqueles que nós mais amamos. Na hora que o dono quiser, ele pode pegar de volta e não temos direito a reclamar. Na hora que o dono, com D maiúsculo, quiser pegar de volta, quiser tirar, ele vai fazer e não temos que reclamar. Temos que glorificar, temos que agradecer.
Quando você entende que tudo que tem é por empréstimo, fica melhor preparado para devolver quando o dono quiser de volta. É o empréstimo. Essa roupa que você está, esse sapato que você está, seu carro, sua bicicleta está ali afora, eu não sei. É tudo por empréstimo. Nada é seu. É do Senhor. Ele te dá para você desfrutar, você viver, você usufruir para a glória dele. Para a glória dele. O Senhor é proprietário e soberano de tudo. E Jó, ele glorifica a Deus por isso. Ele glorifica a Deus por isso. Por isso que Jó nos confronta. Em tudo isso, olha o que o texto diz, em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu falta alguma a Deus. Não culpou Deus de nada. No verso 22 fala, Jó não culpou Deus de nada. Por que culpar Deus? Por que culpar Deus? Eu queria que você pensasse bem nessa frase, terminando o segundo ponto. Por que culpar Deus por algo ruim que aconteceu na sua vida? Porque se tudo é dele, quando a gente entende isso, tudo é dele, a gente vai entender que se ele é o dono, ele faz do jeito que a gente quiser, ainda que a gente não consiga ter noção de todas as coisas. Se tudo é dele, ele faz o que ele quiser. Então não tem que culpar Deus. Ah, por que Deus levou fulano tão cedo, tão jovem? Porque tudo é dele. Por que Deus permitiu isso? Porque tudo é dele. Tudo é dele. E é ele que decide todas as coisas. Romanos 11:36, você conhece bem. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Fechou. Ponto final. Vai vir um momento de adversidade. Mas você tendo essa consciência que Jó teve, que tudo é dele, vai te ajudar a passar por esses momentos. Quando alguma coisa Deus tirar da sua vida, Deus permitir que tire da sua vida, é dele. Deus sabe o que está fazendo. Deus não vai me abandonar assim como não abandonou Jó. Terceiro, em meio às adversidades, não deixe de perseverar. Vou passar para o capítulo 2, vou ler até o verso 10. Me acompanhe, por favor. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás. Jó capítulo 2, verso 1. Num dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás, de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás, você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele. Um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida, mas estende a sua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás, você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher dele disse, você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu, você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. No segundo ataque, Jó perdeu a saúde. A saúde. No segundo ataque de Satanás, agora vai em algo que nós precisamos ter em nossa vida para poder executar as tarefas da nossa vida. Saúde. E agora a saúde dele é atacada. Meus amados, quando coisas ruins acontecem na nossa vida, a gente pode chegar a uma conclusão que acontece com pessoas, entre aspas, erradas. Porque se olhar com os olhos humanos,
Pô, acho que Deus errou. Deus permitiu isso com Jó. Por que não permitiu com um ímpio que fazia besteira, que fazia um monte de coisa errada, que adorava ídolos, que matava gente, que se prostituía? Mas Jó, eu acho que Deus errou. Deus tinha que permitir essa maldição toda na vida de quem não teme a Ele, na vida de quem anda com a vida toda torta, toda errada. Mas Deus permitiu isso na vida de Jó. Deus errou? Não, Deus não erra. Deus não erra. E a pergunta é sempre a mesma: por quê? A pergunta que sempre vem à nossa mente, ou na maioria das pessoas: por quê? Se a Bíblia está dizendo que na geração de Jó, que não tinha homem melhor que Jó na sua época, não tinha. Homem bom, piedoso, servo fiel, pai amoroso, dedicado, como eu falei, bom patrão, bom administrador, trabalhador, próspero, muito gado, muita terra, tudo certo, tudo perfeito. Será que Deus não errou, não? Jó? Tinha tanta gente ruim nesse mundo para morrer. Tinha tanta gente ruim nesse mundo para sofrer essas agruras, para sofrer tudo isso. E Deus permite isso na vida de Jó? Tem alguma coisa errada. Só que perante a Bíblia não tem. Não está errado. Porque para Jó parecia que tudo estava garantido, todo o futuro, toda a história. De repente a vida de Jó despencou, mudou totalmente da água para o vinho, mudou tudo radicalmente. O melhor homem na face da terra sofre o pior dos ataques. Há perguntas que a gente não tem resposta nessa vida, porque a gente é muito racional. Por isso devemos crer em Deus e confiar na sua palavra, que racionalmente você não vai encontrar resposta para todas as coisas. E Deus tem seus motivos e propósitos que só Ele sabe. Algumas vezes Ele compartilha isso com a gente, outras Ele vai deixar a gente saber só na eternidade. Mas Deus não erra. Nunca errou. Nem vai errar. Deus não erra. Uma tragédia sem sentido invadiu a vida de quem aparentemente não merecia isso. Jó não merecia isso. Aos nossos olhos, Jó não merecia isso. E Jó ainda não sabia o que ainda o aguardava. Havia muito mais sofrimento por vir. Porque com a enfermidade no corpo físico de Jó, o inimigo ia tentar derrubar ele de novo. O inimigo queria que ele negasse a Deus, que ele amaldiçoasse a Deus. Então, veio agora a enfermidade física. E o diabo continua atacando. A gente vai desenvolver isso nos próximos domingos. Atacando. Tudo que o diabo quer é que o homem que diz que teme a Deus, negue a Deus. A mulher que diz que teme a Deus, negue a Deus. E o diabo iria continuar o seu ataque. Porque no primeiro ataque, o diabo havia perdido. Jó não negou, Jó adorou. Agora ataca de novo e agora tira a saúde dele. Só não tirou a vida porque Deus não permitiu. Mas agora tira a saúde. E Satanás, ele tinha na sua limitação a convicção de que agora Jó negaria a Deus. Agora Jó morreria amaldiçoando Deus. O verso 7 diz: saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Tudo no seu corpo. Tudo foi afligido. Ficou enfermo com todos os órgãos, ossos, tudo. Ele foi afligido. Jó se tornou a personificação da miséria, do pior que poderia se imaginar. Em vez de reagir com pânico, com ira, o que Jó fez? Jó perseverou.
heroicamente. Jó perseverou. Jó não veio a ser conhecido como um modelo de sofrimento, mas sim de paciência e perseverança. Você sempre ouviu falar isso, paciência de Jó. E olha o que o texto fala, isso é bíblico, Tiago 5, verso 11. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó? E viram o fim que o Senhor lhe proporcionou? O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. A paciência de Jó, a perseverança de Jó. A perseverança em meio à dor causa mudança e desenvolvimento. Quando a gente persevera crendo em Deus nos nossos piores dias, o Espírito Santo começa a desenvolver em nós algo que inexplicável, de fortalecimento, de perseverança, de paciência. É algo que acontece quando alguém decide não negar a Deus nos seus piores dias. E o Senhor vai trabalhando no seu interior, criando perseverança, paciência, seguindo em frente, dando mais um passo, em meio aos ataques, muitas vezes, do inferno. O resultado de suportar a dor é que passamos de simples sofredores a conselheiros sábios e consoladores valiosos. Foi o Suíno que falou isso, o Charles Suíno, um dos atores que eu li, mas não destaquei aqui. A gente aprende, pode reparar que os melhores conselheiros são esses que passaram por algum tipo de sofrimento. Bota aí para mim, Alain. Os melhores conselhos vêm daqueles que carregam cicatrizes, que foram forjados pela adversidade, que são veteranos na dor. Veteranos na dor. Gente que passou por momentos assim, não negou a Deus. São essas pessoas que você deve se aproximar para buscar conselho. Gente que tem casca grossa. Gente que tomou-lhe surra, mas estava ali. Eu não vou abandonar o meu Deus. Eu não vou deixar de acreditar no meu Deus. Eu confio nesse Deus. Esses são os melhores conselheiros que nós podemos ter. São as melhores pessoas a qual, quando nós passarmos por um momento de aflição, se aproximar dela, fulano, me ajuda aí. Estou passando por um momento difícil. E eu sei que você já passou e você está aí de pé. Ora por mim e me dá uma palavra de fortalecimento. Porque eu também quero chegar onde você chegou. Às vezes Deus permite que a gente sinta alguma dor, alguma profunda dor, um profundo tempo de sofrimento, com o objetivo de amanhã abençoar alguém. Deus tem seus meios, Ele cuida de todos e usa, Ele não desperdiça a nossa dor, Ele não desperdiça o nosso sofrimento e usa a nossa dor muitas vezes para sustentar e abençoar o outro quando estiver passando por esses momentos de dor e sofrimento. Algumas vezes, se Deus quiser, Ele pode permitir acontecer alguma coisa em nós para nos capacitar para cuidar de alguém que Ele também ama, igual nos ama, em algum momento que Deus sabe, nós não sabemos. Deus tem os seus métodos. E Ele pode fazer isso. A tua perseverança em confiar em Deus e não abandoná-lo em meio à dor, irá dar suporte para aquele que é mais fraco que você, ou que não tem a fé que você tem. E Deus vai te usar para que ele seja fortalecido e curado, usando a dor que você passou lá atrás, para que aquele seja consolado por Deus através de você. Algumas pessoas só irão acreditar na voz de quem sabe muito bem o que é sofrimento e não desistiu de confiar em Deus. Está aqui fulano, com a vida maravilhosa, nunca passou por uma situação difícil. Está aqui ciclano, esse cara já apanhou na vida, mas ele sempre adorou a Deus. Nunca deixou de falar em Deus, nunca deixou de confiar em Deus. Vou buscar conselho em quem? No meu momento de sofrimento, eu quero esse aqui.
Esse aqui ainda não tem experiência de vida, não passou por coisas difíceis ainda. Esse aqui já. Então esse aqui, eu vou colar nele, vou buscar conselho, oração, ajuda, porque Deus o sustentou. É esse Deus que ele crê, que eu também digo que creio e vou crer, e as experiências dele servirão para me abençoar. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Quarto e último, em meio às adversidades, expresse as suas emoções, mas nunca abandone a sua fé. Jó 2, versos 11 e 13. Quando 3 amigos de Jó ouviram que todo este mal havia caído sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Sentaram-se com ele no chão durante 7 dias e 7 noites, e ninguém lhe disse uma só palavra, pois viam que a dor era muito grande. Jó estava em profunda dor, 7 dias sentados sem abrir a boca, só olhando para um homem gemendo de dor e gritando de dor. Ai, que dor, está doendo demais. 7 dias e 7 noites olhando para aquele homem se contorcendo de dor, rolando de dor no chão, se contorcendo, gemendo de dor. Jó, ele não tinha vergonha de expressar a sua dor. Ele expressava a sua dor, mas não abandonou a sua fé em Deus. Meus amados, meditar na história de Jó é se relacionar diretamente com as emoções e com a fé. Por isso estou te convidando para esse mês, algo que você também deve aprender. Estudar o livro de Jó vai te levar a se envolver emotivamente e a desenvolver a fé. Se assim você entender e deixar isso alcançar o seu coração. Algumas pessoas precisam aprender a chorar. Eu falei isso na quinta-feira. Algumas pessoas precisam aprender a chorar. E chorar pelo motivo certo. Pois tem muitas pessoas chorando pelo motivo errado. Nunca se acostumem com a morte. Vou repetir isso para você. Nunca se acostume com a morte. Deus não nos fez para morrer. A morte é o salário do pecado. Não devemos nos familiarizar com a morte. Por isso, para que você possa chorar e chorar pelo motivo certo, a morte é uma partida, uma separação de alguém que a gente ama. Isso é chorar pelo motivo certo, porque você não aceita isso. Aceitar que eu digo no sentido de reconhecer que Deus não nos criou para morrer, mas por causa do pecado existe a separação. Eu falei isso na quinta-feira aqui, quem esteve vai lembrar. A separação da pessoa, porque lá no Éden houve a separação, por causa do pecado, a separação do homem de Deus, do homem com Deus. E Jesus veio para reconciliar essa unidade com o Senhor. Então chorar nesse sentido é uma bênção. Entenda, o choro correto é uma bênção. Expressar a dor não é vergonha, não. É bênção. Jó, ele expressava a sua dor, ele se contorcia. Ele botava para fora o que estava doendo. Se é dia de chorar, chore. Eclesiastes 3. Se é dia de chorar, chore. E o dia do choro, ele chega. E tem dia que, se é para chorar, então é para chorar. Não vai deixar de ser homem por causa disso, falo isso para os homens. Não vai deixar de ser crente por causa disso. Não vai ser fraco por causa disso. Porque é dia de choro. E dia de choro é para chorar. E é saudável esse choro, por mais difícil que seja. Porque se não fizer assim, você vai estar se fazendo mal. Você vai estar trazendo mal para si mesmo. Para a sua saúde física, emocional e até espiritual. Então, se é para chorar, não chore. Porque quando não chora, quando é para chorar, está sonegando a própria humanidade. Eu sou homem. Nós somos homens e mulheres e nós choramos.
A questão é chorar pelos motivos certos e não pelos motivos errados. E como eu falei na quinta-feira, chorar porque a morte é salário do pecado e Deus não nos criou para isso. E chorar o choro de Deus. Quando alguém se perde, vai para o inferno. Quando alguém está perdido na vida e se morrer, vai para o inferno. Chorar pelos motivos certos. Quais são os motivos certos? O choro de Deus. Deus se alegra com isso, eu devo me alegrar. Se Deus se entristece por isso, eu devo me entristecer também. Como disse Shakespeare, chorar é diminuir a profundidade da dor. Que alívio quando a gente bota para fora. Quando a gente presta nossa lágrima. Às vezes, não significa que vai resolver o problema, mas vai trazer um alívio de algo que está engasgado, preso no peito. Porque é saudável. Foi Deus quem criou as emoções. Basta apenas nós administrarmos para que as emoções sejam externadas de maneira correta e no tempo certo e pelo motivo certo. E algumas vezes a lágrima é o nosso único refúgio, porque constantemente a gente se sente sozinho. Mas Deus garante que em algum choro, Deus garante que o choro, em algum momento, ele cessará. Ele garante isso. Quer ver? Salmo 30, verso 5. Ele garante isso. Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vamos falar essa parte B do versículo juntos? O choro pode durar uma noite, vem pela manhã. Amém, igreja? Então, fechando essa palavra, Ministério de Louvor. A melhor forma de reagir à adversidade é expressando adoração a Deus. Está passando por um momento difícil? Adore a Deus. Na hora da adversidade, aprenda o verdadeiro sentido da mordomia. Cuide de tudo que Deus tem te dado, sabendo que é dele. Tudo pertence a Ele. E a hora que Ele quiser tirar, pegar de volta, Ele vai tirar, Ele vai tomar. Simplesmente adore a Ele. Em meio às adversidades, não deixe de perseverar. E por último, expresse as suas emoções, mas nunca abandone a sua fé. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã. Você, visitante, que Deus abençoe a sua vida. Que você confie em Deus nos seus piores dias, com as piores tragédias, crendo que Deus tem um propósito para tudo, ainda que você não entenda. E que a promessa dele, o propósito dele vai se cumprir na sua vida. E que você creia, tenha a paciência e a perseverança, como Jó teve, de confiar em Deus, de não negar Deus, de permanecer fiel ao Senhor. E o restante, creia que Deus enxugará toda lágrima. A lágrima de dor não é eterna. Ela vai cessar em algum momento. Porque Deus, Ele promete que Ele vai enxugar toda lágrima. E a alegria virá pela manhã. Amém, igreja? Obrigado, Senhor, por essa palavra. Por esse tempo de reflexão. Obrigado a Deus porque o Senhor deixou registrado para nós a história desse homem, Jó. Homem de dor, de sofrimento, mas homem de fé, de perseverança e paciência no Senhor, que não negou a Deus. Ainda que a sua própria mulher, a pessoa mais íntima que ele tinha, falou para ele negar, ele não negou, ele não amaldiçoou Deus. Ele não te amaldiçoou, Senhor. E obrigado, Pai, porque através da experiência de fé dele, nós podemos aprender que em meio às nossas adversidades, em meio às nossas lutas, em meio às nossas enfermidades, nós temos condições de continuar firmados no Senhor, perseverantes na fé, porque o Senhor há de honrar a nossa fé em meio aos nossos piores dias, porque Tu és um Deus presente nas adversidades. Bendito seja o nome do Senhor. Eu peço a Ti, ó Deus, que console, conforte, fortaleça o coração, a alma dos meus irmãos, em nome de Jesus. Ajude-o em meio às preocupações da vida. Ajude, ó Pai, para que tenha a fé fortalecida. E o tempo todo, independente do que aconteça ou venha acontecer, o tempo todo,
os teus filhos estejam adorando ao Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por esse tempo de palavra. Obrigado por esse tempo de fortalecimento da nossa fé. E de conforto e de consolo, com a certeza da sua presença em todos os momentos da nossa vida. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar a Deus. Fique de pé, igreja. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam seus pés. Cada vez que eu tocar no rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar no rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz,